missa, solene pelo coro e pelas vozes que estão cantando, solene pelos diáconos, de fato à altura do padre hoje, que vem aqui proclamar o Evangelho e auxiliar em toda a liturgia, nós vamos fazer uma pequena meditação, e que se refere ao rei Davi. Hoje também dia de São Francisco de Sales, mas o rei Davi, ele tem uma coisa peculiar. Saul, nesse momento em que persegue Davi, foi essa leitura que foi acompanhada com as badaladas do sino, Saul ainda tem o poder do exército regular em suas mãos, mas já não tem mais a proteção de Deus sobre ele. E Davi, ainda jovem, já tem sim a proteção de Deus, e os poucos que se reúnem, se congregam em torno de Davi, já mostra como será próspero esse reino. É bem a imagem de um fundador de uma ordem religiosa, diferentemente de um sacerdote ou de um bispo que pode ser escolhido este ou aquele para esta paróquia ou aquela diocese. Vão se sucedendo os sacerdotes e também os bispos com os fundadores das ordens religiosas. Isto não ocorre. Ou é este ou é este, é o mesmo, porque Deus quis, como vai dizer o Evangelho. Foi Deus quem quis. Quando Ele quer escolher, Ele poderia escolher qualquer um. Deus quis, escolheu Nossa Senhora. Deus quis, escolheu São José. Deus quis, escolheu o fundador de cada uma das ordens religiosas, que vão ser famílias espirituais. Arautos do Evangelho, da qual todos fazem parte, é Monsenhor João Cladias. E nós vimos, ao longo do ano que passou, aquilo que Nosso Senhor vai dizer aqui no Evangelho. Ele subiu ao monte, designou 12 que queriam que ficassem com ele, porque ele ensinaria para pregar e expulsar os demônios. Porque a oração de Monsenhor João expulsa de fato os demônios de perto de si, porque atrai graças, porque é um fundador fiel à Santa Igreja de Deus, a verdadeira Santa Igreja. É óbvio que o demônio o atacaria em determinado momento. E este foi um dos principais erros de Satanás no ano de 2019. Ele quis atacar a pessoa sacrossanta de Monsenhor João, do qual eu não ouvi falar através de uma mídia, do qual eu não ouvi dizer através de uma boca maldita, do qual eu vi e convivi e ainda convivo durante 23 anos. Dele, Monsenhor João, posso dizer, se hoje este é um sacerdote e faz um sermão e celebra a missa neste congresso de terciários, foi porque um dia, ainda jovenzinho, vi a santidade naqueles olhos, vi a pureza de seus costumes e vi a fidelidade à verdadeira Santa Igreja. Esse é Monsenhor João. E os infernos tiveram que buscar em todos os lixos contemporâneos encontrar ou comprar testemunhas falsas que nada mais comprovam a sua santidade. Hoje, dia de São Francisco de Sales, um bispo santo que passou por algumas situações semelhantes à de Monsenhor João. Ele, quando ainda era um menininho e estava no seu castelo, num território que hoje será a França, ele estava em seu castelo, São Francisco de Sales, e entra um herege de seu tempo e começa a discutir com seu pai, um nobre. Ele não podia discutir, era apenas um pequeno, e ele vem nos ensinar, São Francisco de Sales, o santo conhecido como o santo da doçura, ele vem nos ensinar que ele também é o santo do combate, porque ele pegou um pedaço de pau e foi até o galinheiro do castelo e ali começou a enfrentar os próprios frangos do castelo, dizendo: hereges, malditos, vós jamais destruireis a igreja verdadeira. Ele, que não podia brigar com os homens, brigava com os frangos ainda jovenzinho. Não demorou muito para que esse jovem crescesse e começasse a cursar direito e teologia. E em sua universidade, ele, que já não discutia mais com frangos, mas com criaturas piores do que os frangos, que são os hereges,
Ele, São Francisco de Sales, ele chegou a um tal ponto de discutir que os hereges tiraram suas espadas no meio da universidade. E ele provou que não só sabia espantar frangos e usar o gular do espírito, mas também sabia manusear a esgrima. Tirou a espada de todos eles. São Francisco de Sales, santo que a Igreja comemora como santo da doçura, e de fato é. E junta-se na alma dele esse santo que ao mesmo tempo é combativo e é doce. Ele, certa vez em Genebra, teve que dormir no alto de uma árvore, porque o povo o expulsou. Era um povo de hereges. Era uma diocese que não merecia o seu bispo. É um mundo que não merecia um bispo santo. Ele dormiu no alto de uma árvore para que os lobos não o devorassem. Esse é São Francisco de Sales, homem que aos 32 anos se apresentou diante do Papa, e o Papa lhe fez 35 perguntas, das quais ele respondeu com tanta sabedoria que o próprio Papa disse: o senhor tem que ser bispo imediatamente. Aos 32 anos. Morreu aos 55, mas já em vida recolhiam tecidos do qual ele se vestia, recolhiam objetos e relíquias, porque um santo não se torna santo depois da morte, ele prova que é santo durante a vida. E é óbvio que, assim como Monsenhor João, São Francisco de Sales foi caluniado, publicavam livros inteiros, porque na época não havia internet nem televisão, era a forma maldita de difamar os santos, era através dos livros. Publicavam livros inteiros contra ele. E São Francisco de Sales saiu incólume, porque a igreja verdadeira jamais será destruída. E o grande convite que nos faz este congresso, que ainda não se iniciou, mas cujos albores já sentimos nessa missa, e todos revestidos deste hábito, desta bela capa, encimada com a cruz vermelha, é de que nós entramos em luta, graças a Deus. No mundo que não defende senão o demônio, o mundo e a carne, nós dizemos em alta voz: nós somos de Jesus Cristo, nós somos de Maria Santíssima, nós somos da verdadeira Igreja Católica, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, sob o manto maternal de Nossa Senhora e o fogo purificador do Espírito Santo. Não conhecemos outra senão a verdadeira Igreja. E aqui, Monsenhor João tem um papel importantíssimo, porque é o fundador desta ordem religiosa que nos faz abrir os olhos perante a perseguição que se estabeleceu no ano de 2019. E não tenham ilusões. O demônio não descansará enquanto não destruir esta obra. Nós não descansaremos enquanto não mandarmos todos os demônios do universo para o fundo dos infernos. E não posso terminar este sermão senão fazendo um voto de fidelidade. Neste momento faço um voto. Os religiosos fazem 3 votos ao longo de sua vida religiosa: o de pobreza, o de obediência e o de castidade, graças a Deus. Mas aqui, diante de todos, faremos um 4º voto, pelo menos o sacerdote que vos fala: um voto de fidelidade à verdadeira Igreja Católica. E por que não dizê-lo? Um voto de fidelidade a Monsenhor João, que é um voto de fidelidade a Monsenhor João, que neste momento representa um novo Noé na Babilônia contemporânea, neste mundo que está esperando um grande dilúvio. Ele está construindo sua arca e está convidando a cada um de nós: meus filhos e minhas filhas, entrai nesta arca, porque nós vamos passar ainda por muitas tribulações,
mas de todas elas sairemos vitoriosos, porque nós lutamos sob o signo da Santa Cruz, sob a proteção da Santíssima Virgem e defendendo nada mais, nada menos do que a verdadeira Igreja Católica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.